pensando em uma série, né? Cada início de programa. E aí, pessoal, beleza? Mais um podcast aqui nosso hoje, falando um pouco do futebol brasileiro, do futebol internacional. Estou aqui com o professor Santino. Alô, você! A gente vai falar um pouco da Liga dos Campeões, falar da Série B, da fase de grupo da Libertadores, do final da fase de grupo e do sorteio da Libertadores e um pouco da Copa Sul-Americana. E você, professor, o que você tem para hoje? De início, eu gostaria de estar começando uma série sobre as seleções brasileiras de todos os tempos. E hoje ficamos apenas tão somente com a seleção de 1930. Porque aí a gente vai pegando até chegar aos dias atuais, fazendo essa retrospectiva, né, do futebol brasileiro. Pode ser? Pode ser, patrão? Pode ser. Então vamos lá. A seleção brasileira de 1930, que participou da primeira Copa do Mundo, olhe bem, a primeira Copa do Mundo. Você vai nessas estatísticas, nessas enciclopédias aí, fala que o Brasil participou pela primeira vez de uma Copa do Mundo. Não, o Brasil não participou pela primeira vez de uma Copa do Mundo. O Brasil participou da primeira Copa do Mundo e nunca mais ficou fora de nenhuma Copa. Então, o Brasil é o único país no planeta Terra que está dentro de todas as Copas. E essa próxima que vem, nós estamos lá e estaremos. E se brincarem, as todas poderosas europeias, se brincar, a gente vai trazer o caneco. Certo? Agora, o que eu gostaria de dizer, que em 1930 a gente podia ter trazido o caneco. Aqui no Brasil o futebol ainda era amador. Tinha rivalidade que a gente até pouco tempo atrás chamava, mas é bom ainda chamar de bairrismo. Rio e São Paulo era demais, era uma guerra. E então Rio e São Paulo estavam numa confusão tremenda, numa rivalidade política, cultural, e isso influenciou no futebol. Tá? Influiu muito no futebol. E o melhor jogador do mundo naquela época, chamado Arthur Friedenreich. Friedenreich não é só porque era brasileiro não, o homem era bom. O homem chegou a marcar 1.329 gols. Se for contar os gols dele, feitos em partidas oficiais e partidas não extras oficiais, dá esse total, superando até mesmo o rei do futebol, Edson Arantes do Nascimento, Pelé. Então, Friedenreich, ele foi um jogador. E ele deveria ter participado da Copa de 1930, mas questões políticas, questões de bairrismo fez com que ele não participasse. E então a seleção brasileira de 1930 foi a seleção carioca. A seleção carioca. Tinha jogador do Bangu, do Americano de Campos, tinha jogador do Marquês, tinha jogador de tudo quanto é clube, time amador daquela época. Tinha do Vasco da Gama? Tinha do Vasco da Gama, tinha do Flamengo, tinha do Fluminense, do Botafogo, do América, do Rio, do Bangu, do São Cristóvão. Mas não tinha do Palmeiras, do São Paulo, do Corinthians, da Portuguesa de Desportos.
tinha 2 jogadores do Santos. Um deles eu lembro muito bem de ter lido muitas vezes sobre ele, Araquém. Araquém trabalhava em Santos, era do Santos, e porventura ele estava tirando férias do Rio de Janeiro e acabou sendo convocado para ele. Tanto é que na estreia do Brasil em Copa do Mundo foi contra a antiga Iugoslávia. A Iugoslávia ganhou de 2-1 do Brasil. O gol do Brasil foi de Preguinho, carioca. E então Araquém chutou bola na trave e tudo mais. O paulista, o único paulista que jogou, né? Tinham 2, o outro não lembro o nome aqui, mas quem jogou mesmo foi Araquém. Então, dos 20 e poucos jogadores que foram convocados, tinha apenas 2 paulistas por causa de política. E o melhor de todos eles, o homem que naquela época introduziu o drible curto, o drible com o corpo, coisa que só vieram fazer agora, né? O profissional, o chute preciso, divisão milimétrica, era o Araquém. E ele não perdia tempo com dribles, só driblava quando era necessário ganhar espaço. Esse era um jogador que ajudava o time e não jogava para a torcida. Os próprios torcedores entendiam isso. Então, ele era objetivo. Frenderach era um jogador à frente do seu tempo, portanto, não participou. Se ele tivesse participado daquela Copa, tinha no mínimo empatado com a Iugoslávia e tiraria a diferença contra a Bolívia, quando o Brasil, mesmo desfalcado, só os cariocas jogando, ganhou de 4-0 no segundo jogo, mas não dava mais porque a Iugoslávia ganhou do Brasil e ganhou da Bolívia também. Portanto, para concluir, eu gostaria de dizer que nem sempre os melhores estão em campo. Por isso, pessoal, não vamos aqui estar deificando Neymar e outros jogadores por aí. Vamos colocar, viu, Tite? Vamos colocar os melhores em campo, porque Frenderach foi um exemplo para isso. E quando os cariocas receberam através de telegrama, ou foi por rádio, não sei, a notícia, que não tinha essas rádios, estação de rádio, né? Rádio, tal, não tinha isso. O rádio que eu estou falando era o rádio amador. Então ele tinha, os cariocas, quando receberam a notícia de que a seleção brasileira, não, os paulistas, quando receberam a notícia de que a seleção brasileira tinha perdido de 2-1 para a Iugoslávia, comemoraram a vitória da Iugoslávia, a derrota dos cariocas. O bairrismo era tanto que chegava até mesmo ao futebol. Já falei demais do meu tamanho e passo agora para o patrão. É sensacional, é uma enciclopédia do futebol esse homem. Só que, como foi a Copa do Mundo de 1930? A Copa do Mundo de 1930 foi disputada por 13 equipes, 13 seleções, a maioria delas convidadas. Todas foram convidadas, mas convidadas em segundo plano. A Bolívia, por exemplo, não seria a seleção classificada para disputar a Copa do Mundo naquela época. E os Estados Unidos também. Teve grupo de duas seleções apenas, que foram 13. Teve grupo de 4 e assim sucessivamente. O Brasil voltou depois da segunda rodada e tem 2 versões sobre a localização das partidas da Copa. Algumas fontes querem comprovar que todos os jogos da Copa do Mundo foram disputados no estádio Centenário de Montevidéu. Isso.
Mas eu descobri outras fontes por aí que falam de outros 2 estádios, mas esses 2 estádios sediaram, parece que 2 jogos cada um. Eu só sei dizer que o Centenário terminou, quando terminou a Copa, o Seminário estava careca de tudo, não tinha mais grama. E então, para concluir, por que o estádio tinha o nome de Centenário? Porque ele foi inaugurado no ano de 1928, no ano do centenário da proclamação da República do Uruguai. Para quem não sabe, o Uruguai já pertenceu ao Brasil, isso é um pouco de história, né? Pertenceu ao Brasil, à Argentina, à Espanha, né? É isso aí, é uma enciclopédia do futebol. Esse pedacinho a gente sempre vai dar pro professor Santino, tá? Como ele é a gente fala já professor, então ele entende, conhece bastante, tá bom? Então deixa seu like, se inscreva no canal. Professor, Série B, rapaz. A Série B tá voando, você tá vendo? O Vasco começou a ganhar, cara. E é o único invicto entre a Série A, B e C. Não. Entre a Série A e a Série B. Entre os 40 aí, o único invicto. Mas empatar jogo não ganha título, nem classifica para a série seguinte. Mas comparado aos outros anos, deixa eu só testar um negócio aqui. Peraí. Mas comparado aos outros anos, professor, o Vasco tá numa crescente muito boa. Ó, empatou com o Guarani lá em Guarani. Lá no Brinco de Ouro. Lá no Brinco de Ouro. Campinas. E ganhou do Brusque em casa. O Vasco hoje tá na frente do Grêmio. Ganhou do Bahia, que sempre perdeu a última vez que tinham jogado. E aí, Marcos, perdeu beleza? 3-0. 3-0? 3-0. Ó, Cruzeiro ganhou de 1-0. Cruzeiro 22 pontos. Acho, ó, cara, o Cruzeiro tá o Ronaldo. Opa, o Ronaldo. O Ronaldo Fenômeno. Esse mesmo. Cara, o cara chegou e botou. Você tem os 4 primeiros hoje na Série B: Cruzeiro, Vasco, Bahia e Sport. Em quinto, o Novo Horizontino com 13 pontos. E em sexto, o Grêmio com 12. O Grêmio perdeu de mão. O Grêmio perdeu para Chapecoense, né? Perdeu, em casa? Empatou com o Mirassol, que é. Pra você ter o Criciúma. Foi lá em Grêmio? Foi. Porto Alegre, né? O Criciúma, ele joga a segunda divisão do Campeonato Catarinense. Ele caiu E conseguiu empatar com o Grêmio. O Grêmio conseguiu empatar com o Criciúma. É impressionante. O caiu esse ano, ele vai disputar o ano que vem. Mas essa Série B tá com algumas surpresas e bem movimentada, né? Sim. Tá. Nós temos... Tá aqui, ele quer ver a tabela. Esquece. Aqui, por exemplo, o Vasco era para estar um pouquinho melhor, se não fosse aqueles empates bobinhos ali. Era para estar lá colado no Cruzeiro. Mas o objetivo é subir, né? Mas agora está na zona. Na segunda colocação, mas tem o Bahia já jogou também, né? Com 8 jogos tem um Novo Horizontino que pode chegar aos 16 pontos e empurrar o Sport para o 5º lugar, né? Beleza. E aqui nós estamos vendo aqui embaixo o Guarani, né, na lanterna, um campeão brasileiro, Guarani na lanterna. Olha, o Sampaio Corrêa, que já foi parece que 2 vezes campeão da Série B e uma da Série C, eu esperava mais dele já nesse momento. Então assim, olhando pela tabela, o Vasco tem empatado com o Guarani, foi um perda de 2 pontos, né? Não, com o Guarani até que eu não digo, porque o Guarani tem camisa, né? Mas foi campeão. Que ano que o Guarani foi campeão brasileiro? 1978. E me parece. Curitiba foi campeão brasileiro também. 85. Então. Oi, mexi aqui no negócio aqui, mas enquanto o chefe vai se localizando ali, gostaria de falar que a Série B ela está sendo mais
mais vista do que a Série A. Ah, com certeza. Por quê? Agora só não estou gostando cadê os canais da Globo que não estão transmitindo quase nada? Isso é um problema no Brasil que está acontecendo, que você não sabe onde vai passar o jogo, né? Sim. A gente está vivendo isso. Por exemplo, onde que passa a Sul-Americana? Eu sei porque eu trabalho com... O ESPN? Não, mas que horas? É? Não, mas que horas? Isso aí, nem você sabe. Isso é uma coisa que eu acho que os campeonatos têm que começar a rever isso. Porque, querendo ou não, você pode falar o que você quiser da Globo. Por que a Libertadores está lá no canal aberto do SBT? Sim, mas vai voltar pra Globo. Vai, a Globo comprou. Não, mas, professor, você pode falar o que você quiser, você pode gostar ou não da Globo. Eu não gosto da Globo. Eu não gosto da Globo, mas sim. o futebol é Globo. Mas ninguém é tão competente quanto a Globo. Isso, para o futebol. Não, e tudo. As novelas da Globo são as melhores. Futebol é melhor, não é? Mas a questão do jornalismo é outros 500. A questão, não, o jornalismo da Globo, agora essa época ele está até melhorando, está opinando, está isso, está aquilo. Agora, o que eu quero dizer é no futebol. Só Série A, e só São Paulo, Rio, e uma escorregadinha para Minas, outra para o Rio Grande do Sul e acabou. Não passa o meu Fortaleza. Não passa o ABCzão lá no meu estado, na Série C. Então, eu fico assim, porque teve uma época que a Globo passava ficava até 2 horas da manhã, no domingo, passando os gols do Fantástico. Era chamado Gols do Fantástico. É uma área. E o Fernando Vanucci. Era o eterno Léo Batista. O Batista tá vivo ainda. É fundador do Globo Esporte. Não, mas isso que você tá falando é uma verdade. Onde que tá passando a Série B? Alguns jogos passam no Sport TV, outros a gente vai ver pelo... E quando passa só é Cruzeiro e Grêmio. Premier. Mas aí é pay-per-view. Mas tem que pagar. Sim, eu pago Premier e para ver o Vasco da Gama jogar. Vasco não. Mas, mas isso que você tá falando... Outra hora aqui eu falei do Alecrim Futebol Clube. Vasco é amor incondicional e Alecrim é amor irresistível. Então, mas isso é o slogan dos tipos, não é eu que estou inventando. Outra coisa que eu queria corrigir, se você me permite, é que a semana passada eu falei que a Inter de Limeira estava lá embaixo, mas não era da Inter de Limeira. Vou fazer essa errata aqui agora. Não é Inter de Limeira. Quem começou goleando a URT por 8-0 foi a Ferroviária de Araraquara, em São Paulo. A Ferroviária goleou por 8-0, sem dó nem piedade, né? A maior goleada da Série D este ano. 8-0. Na primeira rodada. Não foi o Fluminense que ganhou de 10-1. O Fluminense ganhou de 10-1 pela Sul-Americana. Eu achei chutar cachorro morto foda, né? Desculpa. Não. Só concluindo a Série B. O que acontece na Série B, eu tava olhando aqui a tabela, os clubes estão muito próximos do outro. Sabe, o Guarani tem 8 pontos e o Criciúma, que é o 13º, tem 10. Então, uma vitória o Guarani já pode pular lá pra cima. É um equilíbrio técnico. Tá em 20º, né? Sim, mas olha a diferença de pontos. Não, esses dias aí na Série B, teve um clube que ganhou de 1-0, não foi de goleada. Eu tô falando por causa do saldo de gols, né? Uhum. Mas ele ganhou de 1-0 e pulou, parece, da 16ª. Não, isso aí foi na Série C. Pulou da 13ª colocação lá pro G4. Não, mas então, aqui também, você tá muito próximo um do outro. Libertadores. Eu vou falar um negócio aqui, não só é Libertadores e Sul-Americana que a gente vai falar. Olha, eu vou assim, o nível do futebol sul-americano ele tá muito ruim, cara. O Palmeiras pega o campeão boliviano e mete 8. Não, sem sacanagem. O futebol sul-americano.
o Oriente Petroleiro. Ah, teve outro lá. O Fluminense meteu 10-1 no. Oriente. Assim, cara. É difícil, né? O futebol colombiano sempre. Não, mas. O futebol boliviano sempre. Não, mas, pô, o peruano. Não, o peruano é melhor. Mas tá tomando goleada. A Libertadores, ela vai virar um campeonato brasileiro. Você, colega, você lembra de uma época aí que foi o Atlético Nacional da Colômbia, Ganhou tudo. ganhou, né? Uhum. E no ano anterior foi um argentino, se eu não me engano. Foi o. Não. Foi o River, né? 2000, você fala. 2015 foi o Entre River. 2015 e 2020. Foi o River, é o River. Então, naquela época, a crônica esportiva brasileira, nada menos do que esses caras aí todos eles falaram, tanto do Fox, como é que chama? ESPN, Sport TV. Sport TV, todos, e do rádio também, Luiz Mendes no rádio. Ele dizia, Sérgio Noronha, que ainda é vivo. Não, Sérgio Noronha não é vivo mais não. É o Washington que é vivo. O Washington Luiz, o Apolinho. Ele fala o seguinte, a Copa, a Libertadores, sem nenhum brasileiro nas semifinais e nas finais, não tem graça. Tem que ter pelo menos um brasileiro ali. Não. Aí eles falavam desse jeito. Porque não estava tendo, foi umas 3 seguidas que não ia brasileiro. Porque foi assim. Teve uma que o Cruzeiro entrou lá goleando todo mundo, mas quando chegou na oitava de final, na primeira. É que nessa década. Qual década? Década de 10? Década Foi, de ó. 10. 2010 foi o Internacional. 2011 o Santos. 2012 o Corinthians. 2013 o Atlético. Foram 4 anos só o brasileiro ganhando. Não, sim. Só que era brasileiro. Era pra ser só brasileiro ganhando mesmo. Não, mas era O brasileiro. Brasil. Mas era brasileiro contra mexicano, era brasileiro contra argentino, era brasileiro contra colombiano, as finais. Eu não sei se foi isso, mas estou exemplificando. E aí teve um hiato muito grande até o Grêmio em 2017 ganhar. Sim. Aí em 2017 o Grêmio, 2018... Gostei do hiato, viu? Parabéns. E aí em 2018 foi o River, que não teve o jogo, teve que fazer o jogo lá em Madrid, lembra? Que teve aquela briga dos torcedores. Sim. E aí, 2019 Flamengo, 2020 e 2021 Palmeiras. Só que o que eu tô tentando dizer? Quando veio a pandemia, o Brasil e a Argentina aqui na América do Sul sempre dominaram. Eu até falo sobre as seleções, as 2 seleções, eles têm que fazer muito esforço para não ir para a Copa. Como veio a pandemia, a questão financeira dos clubes pesou muito. E o Brasil, querendo ou não, tem uma superioridade financeira em cima desses outros países. E você vê que hoje o cenário é ser Brasil de novo na final, 2 brasileiros. Há uma grande chance, se vai ser ou não, não sei. Mas há uma grande chance de ser 2 brasileiros de novo na final. Acho que Os argentinos dão um pouco de trabalho ainda, porque é Argentina, catimba, raça, tal, não sei o quê. Mas isso é uma coisa que a gente tem que analisar. Tinha um cronista esportivo na década de 70, 80, que ele dizia assim, os uruguaios e argentinos inventaram a Libertadores para eles ganharem. O brasileiro não está nem aí para... E realmente não está. Não, mas você me contou uma história, pode até contar aqui. Priorizavam mais os campeonatos regionais, os estaduais. Estaduais. Não teve aquele ano que o Botafogo deixou de jogar Libertadores para querer ser campeão estadual? Para ganhar a Taça Guanabara. Taça Guanabara, isso em 1973, que ele foi vice-campeão. É para contextualizar. 1973 mesmo. É que naquela época as pessoas não davam bola para Libertadores. Que ele foi vice-campeão de 72 com o Palmeiras. O Botafogo. Porque aquela época o importante não era nem campeonato brasileiro, né? Era campeonato estadual. O brasileiro foi começar a ter importância quando? Em que ano? Não, já tinha uma certa importância. Uma relevância, assim.
A partir a partir de 1970 já começou a ter. Quando passou a ser um campeonato. Não se chamava Campeonato Brasileiro. Era Taça Brasil. Não. Em 1971 passou a se chamar Campeonato Nacional. Pode falar. Campeonato Nacional. Antes tinha o Robertão, que classificava o clube para a Libertadores, mas teve tempo que o campeão brasileiro, campeão do Robertão, campeão da Taça Brasil, desistiu de participar da Copa, da Taça Libertadores. O nome original é Taça Libertadores. Deixou de participar, simplesmente deixava de participar. Deixava de participar, muitas vezes nem tinha todos, porque teve uma época que era só um brasileiro que ia. Só o campeão nacional. Sim. Que foi o Santos, foi muitas vezes assim, não foi? Foi E assim. o Santos foi campeão. O primeiro clube brasileiro a participar foi o Santos. de uma Santos Pelé, o Santos Pelé. Errou! Errei? Errou, Não é? errou. Quem foi? Foi o Bahia. Sério? O Bahia é campeão brasileiro quantas vezes? 2? O Bahia conta 2 campeonatos brasileiros pelo fato de que ele ganhou a primeira Taça Brasil em cima do Santos. É igual o Palmeiras com 10. Companhia. É igual o Palmeiras com 10. Tá aí, o que você estava falando de Libertadores? Eu cortei você. Sim, a Libertadores era uma... Aí, quando começou a ter aquela situação de atravessar o Atlântico e disputar a taça mundial, né? Travou. Campeonato mundial, interclube, intercontinental, primeiro chamava de intercontinental, né? E depois passou a se chamar mundial. Em 1976, o Cruzeiro, né? Que até aí só o Santos tinha ido lá e tinha ganhou 2 vezes. 62 e 63 mundial, né? Ganhou a Libertadores 2 vezes e ganhou o mundial. Ganhou 5 vezes a Taça Brasil, né? 5 vezes seguida. Não teve um ano que o Palmeiras foi campeão 2 vezes no mesmo ano? O Palmeiras, o Botafogo. Mesmo ano. Mas aí foi porque eles estavam criando aí uma taça, eles queriam chegar ao denominador para criar a taça de ouro e a taça de prata. E o campeonato, porque a tendência era criar um campeonato nacional para realmente representar o futebol brasileiro lá fora. E aí ia para a Libertadores e assim sucessivamente. Como naquele ano me parece que teve, já participava 2, então disputaram a Taça Brasil e o torneio Roberto Gomes de Pedrosa. Que é o Robertão. Era o Robertão. Então o Palmeiras ganhou os 2. Tem ano que tem 2 campeões, entendeu? Sim, o Santos foi campeão, que eu ia falar assim, o Santos foi campeão da Libertadores jogando 4 partidas, né? Sim. Teve um ano aí que jogou 4 partidas e foi campeão. Sim. Então, mas não quer dizer que o regulamento era isso. Por que era isso aí? Porque quem ganhava a Libertadores entrava na segunda fase. Já entrava no próximo ano, já na segunda fase. Que era um benefício do campeão. Isso. Hoje não tem mais isso. Então, hoje entra... Ele entra, garante direto. Garante, mas é na fase... E aí uma vaga pro país aumenta. Isso. Por isso que o Campeonato Brasileiro tem 9 vagas para Libertadores. Que é uma coisa ridícula, né? Mas 9 vagas, o cara se terminar em 9º, ele vai para Libertadores. Foi um argentino que criou isso. Por causa de dinheiro. Não, mas isso é porque o Brasil dá muito dinheiro para Conmebol. E outra coisa, eles se basearam também no número de habitantes. Para. Sim, eles falaram no número de habitantes pelo fato de que o Brasil tem o quê? 200 e tantos milhões de habitantes. Mas quem que dá mais dinheiro? A Argentina tem o quê? 70. Quem que dá mais dinheiro para Conmebol? Brasil. Então. Se você o Fortaleza lota como é o nome do estádio lá? Castelão. Ele lota. Sim. Imagina uma final de Libertadores.
Sim, mas como eu ia te falando, depois do Santos, o primeiro a disputar sem ser campeão brasileiro foi o Cruzeiro, 1976. O Cruzeiro foi vice-campeão em 74 com o Vasco da Gama, né? Em 1975 o Cruzeiro foi vice-campeão, perdendo para o Internacional. Foi, foi esse ano que o Inter foi campeão invicto, né? Não, invicto foi em 79. Tinha um Falcão no time. Já tinha, em 76. Ó, torcedor do Inter, por que tem uma estátua do Fernandão? Não tem uma estátua do Paulo Roberto Falcão? O líder maior do futebol gaúcho naquela época. Não, sei não, mas por que tem uma estátua do Fernandão? Eu sei o porquê, mas deveria ter uma estátua do Paulo Roberto Falcão. Igual o Vasco, que não tem do Romário, mas não tem o Roberto Dinamite. Aí ali eu sei que era política. O Grêmio, porque o Grêmio tem uma do Renato Gaúcho. Mas agora tem do Roberto Dinamite. Tem agora? Tem. Ah, do jeito que ele comemorava os gols. O Romário jogou no Flamengo, jogou no... O Roberto, aqui no Brasil, só jogou no Vasco da Gama e na Portuguesa. Por 6 meses só. Na Portuguesa e Portuguesa. Foi pra Série D. Aí, o que você estava falando? Foi inaugurada pelos torcedores que fizeram. O quê? A estátua do Roberto. Foi? É porque o Eurico Miranda não gostava do Roberto Dinamite. Você não falou que é politicagem, mas explica. Política. O Eurico Miranda não gostava do Roberto Dinamite. E aí ele foi até de birra essa estátua do Romário. Aliás, se você começou a falar do Roberto Dinamite, nosso programa é assim, ó, nós fazemos, papo de boteco. Nós fazemos, só falta cerveja. Poderíamos até mudar o nome para papo de boteco mesmo. Se alguma cervejaria quiser patrocinar nós, tá disponível. Rapaz, estamos aí. Isso é bom demais. Agora veja só, e aí eu vou dizer que a melhor cerveja do Brasil e do mundo, degustada por seres humanos no mundo inteiro, é aquela que está nos patrocinando. Olha só, mas aí você falou de Roberto Dinamite, aquele ex-técnico da seleção brasileira. Qual deles? Do Internacional, do Grêmio, do Palmeiras, que não é do seu tempo. Você nem tinha nascido ainda quando ele falou isso. Como é que é o nome do cara, meu? Eu não sei, você tá falando que eu não conheço. Macedo. O Macedo. Macedo. Já ouvi falar. Né? Ele tem outro nome antes do Macedo, mas vou chamá-lo de Macedo até agora. Evaristo de Macedo. Evaristo foi técnico no Corinthians. Tá vivo ainda. Sim, continua vivo, mas não é do seu tempo. Aí veja só, o Evaristo Macedo falou que tinha um jogador de futebol que foi muito injustiçado pelo jeito risonho dele. Que é o Dinamite? Por que risonho? Porque ele falava com as pessoas sorrindo. Ele falava sorrindo, mostrando os dentes, e isso era coisa dele mesmo. E muitos árbitros de futebol, quando chamava a atenção dele, ele às vezes levava cartão amarelo, era expulso por causa do jeito dele, achando que ele estava ironizando, e não era. Teve técnico que não escalou ele, por causa que quando o técnico falou, ele ficou alegre com aquilo, sorriu, falou sorrindo. Falava sorrindo, e aí o técnico falou, você está rindo? Então você não vai. Era desse jeito. E não, o futebol antigamente era mais lúdico. Ele sempre falava do Roberto Dinamite com a questão do sorriso. O Evaristo foi técnico de seleção em que ano? 1984. 1984? Uhum. Quando se preparava para a Copa de 86, o pessoal não queria o Casão na seleção, tem gente que não queria o Casão na seleção. O Casagrande por causa da questão política, né? Ele e o Sócrates, né? Mas o Sócrates era o Sócrates, né? Todo mundo queria o Sócrates na seleção. Mas por que o pessoal não queria o... Eu não sei, eu acho que é o envolvimento dele com... ele... É complicado. Mas ele já superou isso já, eu acho, né? Sim, mas ele não está mais na seleção, né? Não, sim. Está na seleção da Globo, né?
E eu gosto dos comentários dele. E ele sabe o que é que ele fala? Ele é muito bom. Sou dependente. Sou nego. Dependente, não nego, quero me recuperar. Estou recuperado, me sinto recuperado. Ele não é hipócrita, né? Não. Isso é uma coisa, isso é muito bom pro ser humano, não ser hipócrita. Voltando aqui, a gente foi pra Roberto Dinamite, estátua do Romário. Você começou isso. O patrão começa, fura o esquema que ele mesmo fez e aí depois vem colocar a culpa. Não, o coitadinho do velho que está aqui. Bom, vamos lá. Sorteio da Sul-Americana. Sim. Deportivo Táchira e Santos. Táchira. Santos leva. Santos. Del Valle e Lanús. Del Valle e Lanús, ó. Bom jogo. Lanús. O Lanús fez na final da Libertadores. Como diria médio assim, porte. Seria o Fluminense. classe média. Seria o Fluminense da Argentina. Daqui. Uhum. O Fluminense é campeão brasileiro, não tem Libertadores. Deportivo Cali e Melgar. Deportivo Cali. Colo-Colo e Internacional. Eu vou no Inter. Eu também. Eu vou no Inter. Eu acho que o Mano Menezes, ele vai botar ordem. O Inter errou. Se tiver problema no Inter, o problema é o Mano. Trocadilho. Bobagem. Mas o time do Internacional ele foi praticamente refeito, né? Sim. E trouxeram o Mano Menezes pra começar essa... Porque ele é muito bom nesse negócio de reformular elenco. O Mano Menezes. Foi ele que pegou o Corinthians, aquele bagaço, né? Que na caiu. Série B, 2007. Classificou, ficou mais um tempo lá. E o Corinthians estava só subindo. E quando ele aceitou o convite para ir para a seleção, ele deveria ter continuado no Corinthians. Veio o Tite, que também só cresceu no Corinthians. O Corinthians cresceu, depois de muitos anos é que o Tite aceitou. Recebeu 2 cantadas da seleção. Porque o que eu lembro foi assim, o Mano Menezes ele foi chamado para ser técnico para fazer uma reformulação. Um time totalmente novo. Aí foi quando surgiu Neymar, Ganso, Pato, Davi Luiz, esse pessoal na seleção brasileira. Foi com o Mano Menezes a primeira vez. E aí, ele foi demitido bem no final de 2012. Por politicagem, não foi nem por desempenho. Foi politicagem. E aí, na época, quem era pra ter ido era o Tite. Só que ele recusou. É o que eu leio, não sei se é, mas deve ser verdade. Deve ser verdade. Era pro Tite ter ido, só que o Tite não gostava da CBF. Ele tinha umas treta com a CBF, né? Por causa da política da CBF. Aí que foi atrás do Filipão. E aí aconteceu 7-1 e o restante é história. Nacional e União Santa Fé. Nacional do Uruguai, né? União Santa Fé da Nacional. Olímpia e Atlético Goianiense. O Olímpia. Não, eu sei, é campeão da Libertadores. É o Corinthians daqui, né? Não, mas Atlético Goianiense. Você vai em quem? Gol empate. Empate? Mas alguém passa. Quem você acha que passa? Mas não, o primeiro jogo isso aí, não é? É. Não é o primeiro jogo? Sim. Das oitavas de final, né? Vai dar empate. Ceará e The Strongest. Vai ser em Fortaleza. Lá no Castelão. Vai dar Vovozão. Vovozão? E a Universidade Católica de São Paulo? São Paulo tá bem. São Paulo tá bem. Universidade Católica, mas peraí, do Chile ou do Equador? Vou ver aqui, vai. Você pegou eu agora. Tem várias universidades católicas no... Universidade Católica, Clube Desportivo. Ele tava na Libertadores, na verdade. Sim, mas os dois. É aquele que eliminou o Flamengo uma vez. Bom, enquanto você procura ele, eu vou dizendo que as 2 universidades católicas já eliminaram clubes brasileiros. Mas quem é mesmo que está jogando é
Essa Universidade Católica aqui é do Chile. Ah, tá. Do Chile. É mais forte. Ele me pegou num pulo aqui com a Universidade Católica do Mas é sério, não foi pegadinha, não. Então, a Universidade Católica do Chile. Vai pegar o São Paulo. Vai pegar o São Mas Paulo. Lá, não, são ida e volta, né? Lá no Chile? É ida e volta. Sim, mas lá no Chile. O primeiro é lá. O São Paulo decide em casa. Vai dar empate. Vai dar empate? Vai lá. dar empate. Lá vai dar Não, empate. eu acho que o São Aqui Paulo vai ganha dar as duas. goleada pro São Paulo. Eu acho que o São Paulo ganha as duas. Tá bom. Eu acho que a estratégia do Rogério Ceni tá muito bem. O que você acha do trabalho do Rogério? Olha, eu não acredito em Papai Noel. Eu no ovo, nem o ovo ainda na croaca da galinha, mas eu acredito que o trabalho do Rogério vai dando, enquanto estiver dando resultado para os São Paulinos, então tá bom, né? Está bom. Mas para você observar que São Paulo é um cemitério de técnico, né? Nos últimos anos foi. Ninguém deu certo. Quem que foi até os últimos técnicos de São Paulo? Não foi um argentino? Teve o Aguirre, Uhum. teve o Diniz. Então, o Diniz, eu acho que ele conseguiu fazer mágica. Ele quase foi campeão brasileiro. Antes do Rogério, quem que foi antes do Rogério Ceni? Me fugiu da Eu não lembro, cara. Nossa, eu tô ligado, mas eu tô entendendo o que você tá falando. Realmente, ninguém dá certo. Mas não só técnico, jogadores também do São Paulo. Não... Eu tô falando assim, mas o Vasco da Gama também tornou-se o cemitério de técnico. Ah, mas o Vasco tá na Série B. O Vasco é outra situação. O Vasco não colabora também, né, professor? Sim. Tá, Libertadores. Grande surpresa, talvez, é o Fortaleza. O que você acha? Eu vou com você. Vamos ter Atlético Paranaense nas oitavas de final. Atlético Paranaense e Libertad. Libertad do Paraguai. Isso. Já foi campeão da Libertadores. Mas o jogo vai ser em Curitiba? Isso. Atlético Paranaense. Fortaleza e Estudiantes de La Plata. Campeão da Libertadores em 2009. Estudiante de La Plata. Eu boto minha ficha no Fortaleza. Estudiante. Muricy foi o último Já técnico que o foi São Paulo três- teve. três- Verdade. O último bom técnico foi ele mesmo. Quem? O Muricy. Não, o Muricy foi uma década atrás. Depois foi pro Flamengo, foi pro Santos, não sei pra onde mais. Mas todos os clubes que o Muricy passou, ele foi campeão. Não. Por que você vê essa cara? É verdade. O Muricy foi campeão de São Paulo. Tricampeão brasileiro, não é só campeão. Tricampeão brasileiro. Ele saiu de lá, ele foi pro Palmeiras. Aí sim, ele não foi campeão por causa do Palmeiras. Ele foi pro Fluminense, foi campeão brasileiro no Fluminense. E foi pro Santos, foi campeão da Libertadores com o Santos. Ele não treinou o Flamengo? Então, aí que tá. Ele ia treinar o Flamengo em 2016, ele teve problema no coração. Ah, tá. Que ele teve que parar. Que ele não queria ser por causa de estresse, alguma coisa assim. Cerro Porteño e Palmeiras. Dale, Verdão! Mas passa fácil. Emelec, Atlético Mineiro. Galo, né? Galo. Tolima e Flamengo, vamos ver agora. Tolima, aquele que eliminou o Corinthians. Tolima e Flamengo, você vai em quem? Você bota sua mão no fogo pelo Flamengo? Flamengo. Não sei não, hein? Corinthians e Boca Juniors. Quero até ver a resposta. Corinthians e Boca... Corinthians. Coringão? Você acha que a zica... Corinthians já ganhou do Boca Juniors. Esse ano já. Eu acho que vai ser um jogo difícil, duro, mas o Corinthians passa. Só que o técnico do Corinthians tem que começar a parar de inventar. Parar de ficar inventando. Peraí, o Corinthians... Rodízio bom, rodízio de carne. O Corinthians está de português ou de argentino? De português. Rodízio bom, rodízio de pizza, rodízio de carne. Rodízio bom é esse. Rodízio de time não funciona. Talheres e Colón. Da Bolívia? Esse aí? Tanto faz aqui. Nem vou falar. Não, esse... Como é que é o nome? Talheres e Colón. Ah, tá. Colón. Da Argentina. E os dois da Argentina. Dois. O Tadieres. Uma coisa.
com esse sorteio aqui, a gente vai ter um clube argentino na semifinal, tá? E eu acho que vai ser Vélez Sarsfield e River Plate. Tem uma grande chance de ter um argentino na semifinal. O River Plate River passa. é o de verdade, né? O River não é o River fake. Não, o Corinthians passa pelo Boca, vai depender do jogo dele. Esses aí são deles. 2 argentinos também, né? Sim. Ó, eu acho que, assim, eu acho que o que está acontecendo com os clubes brasileiros, não sei se você pensa isso comigo, agora a moda é técnico estrangeiro, né? Não fica com essa cara, não. Ele não gosta. Eu não gosto. Teve uma época que teve uma revoada de técnicos daqui, né? Mais para a Ásia do que para a Europa. E quando ia para a Europa era time de segunda. O último grande foi o Filipão no Chelsea e o Vanderlei no Real Madrid. Sim, mas não disse que foi. Não, você tá louco. Aquele time do Real Madrid, velho, Ronaldo, Zidane, Raul, Beckham, Figo, Roberto Carlos. Vem cá. Isso aí é igual a seleção brasileira de 1970, né? Igual 2006. Sério? A seleção brasileira 2006. 2006 era mascarada. Mascarada. Você já assistiu aquele jogo Brasil e Argentina lá? O Brasil só foi 4-1, só não foi mais porque o Brasil tirou o pé. Tirou o pé do acelerador. Né? Pô. Mas em relação a técnicos, assim, a gente não vê os técnicos indo pra lá, né? Os técnicos de lá estão vindo pra cá. Que eu tô falando, o último grande técnico, o último técnico brasileiro que foi treinar um grande clube da Europa foi o Filipão, quando ele foi treinar o Chelsea. Foi depois que ele treinou a seleção portuguesa. De Portugal, aí ele foi pro Chelsea. Pra contextualizar, o Mourinho era o técnico, ele sai, parece que ele vai pra Inter de Milão, e aí o Filipão assume. Tá aí. Você ia falar? Como é que é o lance? Não, o José Mourinho era o técnico do Chelsea. Ele sai do Chelsea pra ir treinar a Inter de Milão, não é isso? Sim. Aí o Chelsea vai e pega o Filipão, que tinha sido semifinalista da Copa do Mundo com Portugal, que é uma coisa, semifinal. Da seleção que... O Filipão é muito melhor técnico de seleção do que de clube, né? Tudo bem, foi campeão da Libertadores e tal. Você lembra? Não, você não tinha nascido. Pode falar, mas eu estudo. Brasil, Grêmio e... vem. Grêmio e Palmeiras na final, não me lembro, era semifinal, não me lembro que torneio que era, se era Copa do Brasil, se era Libertadores, se era Mercosul, que teve por algum tempo, não sei, eu não lembro, mas só lembro que o primeiro jogo foi 5-0 pro Grêmio lá no estádio Olímpico. Eu acho que isso aí foi Mercosul, que o segundo jogo foi 5-1, não é? 6-1. 6-1. Mas o Grêmio passou por causa do gol fora de casa. Não, sim, eu não lembro, mas eu já li. Foi tão emocionante que eu estava assistindo. Jogos emocionantes do Brasil. Não teve aquela final da Mercosul que o Vasco virou contra o Palmeiras? Tinha o Juninho Paulista, Romário. Eu assisti. Eu já vi os melhores momentos. Eu assisti um compacto esses dias. Não, sim, eu já assisti também. Olha só, o Palmeiras precisaria ganhar com uma diferença de 6 gols. Meter 6. No Grêmio não tomar nenhum. 6 sem tomar um para levar, né? Mas se tomasse um, ia ter que fazer 7. Que foi o que aconteceu. E eu tinha um gol qualificado, o gol fora de casa. Aí, quem faz mais gol fora de casa, e terminando com o mesmo saldo de gol, quem faz mais gol leva também. E aí, no início do jogo, logo aos 3 minutos, se eu não me engano, o Grêmio faz um gol. O Grêmio abriu o placar, né? Abriu. E o Palmeiras foi pra cima, virou e foi goleando.
chegou a 6-1, mas deu Grêmio. Gol fora... Quando que começou esse negócio de gol fora de casa? Hã? Que ano que começou esse negócio de gol fora de casa? Foi em 1973, 1993, foi 94. Eles estão acabando com isso, tá? Aqui na América do Sul já não tem mais. Só a Champions que tem ainda. É igual aquele gol de ouro, lembra? Lembra o gol de ouro? Ah, aquilo é uma... Com futebol, pô. Não, mas... a Libertadores não tem mais. Ano passado foi o último ano. Sabe por quê? Porque assim, é muito injusto. O ano passado, o Atlético Mineiro foi eliminado da Libertadores sem perder. Que ele empatou em 1-1, foi 0-0. Empatou 1-1 lá. Não, foi 0-0 lá na casa do Palmeiras. Isso. E no Mineirão foi 1-1. Aí isso. O Palmeiras passou. Entendeu? Tipo assim, tudo bem, o Hulk perdeu aquele pênalti e tudo mais. Mas foi eliminado sem perder. O que é o mais. Por isso que esse regulamento tem que acabar. Viva o misto de Cuiabá. Como é que tá o misto? O misto tá só goleando o Antero, eu vi um vídeo do Antero. Na segunda divisão. Eu vi um vídeo no YouTube, anúncio do Antero. O misto, pra quem não sabe, é um clube aqui de Cuiabá, o mais tradicional, o maior campeão. Ele é muito maior que o Cuiabá. Vamos criar treta. Mas ele é mesmo. O misto tem torcida. O misto é um time que tem torcida. Sim. Vou contar uma historinha. Deixa eu contar outra assim. Foi eu, professor, minha mãe, minha esposa, minha irmã, né? Essa foi naquele dia. A gente foi lá no estádio assistir misto e operário. Aí o misto perdeu o jogo. O que aconteceu? Deu briga, cara. Eu pensei que o Santino ia apanhar. Eu não briguei, pô. Os caras que esclarece melhor. Não, ele não é mistense. É que um amigo dele tava lá, ele foi falar. Mistense mesmo, e aí ele foi falar com o amigo dele e o cara apanhou. Mas. Ele mandou tomar naquele lugar. Aí eu olhei pra ele e falei, eu nem. Ele falou, Santinho, você me desculpa, pelo amor de Deus. Olha aqui, eu queria trazer o Ney um dia aqui. Imagina. Não, eu acabei de pensar nisso. Cara, imagina trazer o Ney aqui, velho. Vocês não. Cara, uma figura. O cara vai falar do misto, vai falar de coisas que a gente nem ouviu falar, né? Não, ele, tio Cacau. O Cacau. Vamos trazer o Zezinho também, que é mistense e flamenguista, né? Deixa o cara extrapolar. Acho que se o misto, se ele tivesse uma. É que assim. O misto teve uma fase boa, né? Trouxe, pra quem não sabe, o Perdigão jogou no misto. Lembra do Perdigão? Ah, tá ao vivo aqui, tá ligando. Aquele Gabiru também jogou no misto naquela época, lembra? E talvez ela está dando uma sugestão. Atende aí em off. Então, pessoal, como ia falando aí, ele está falando do misto. O misto é o clube que tem maior torcida e, de acordo com algumas pesquisas, o misto tem a maior torcida do Centro-Oeste, superando até o Goiás, né? Lá de Goiás, lá de Goiânia, aqui do Centro-Oeste. Santino vai falar. E aí o misto é um clube que tem mais títulos, superou 24, 25 títulos aqui, superou todos os outros, né? O Operário, que tem uma incógnita, eu não sei se são 13, 14 títulos, há quem diga que são apenas 9, e o segundo agora número de títulos do Mato Grossense é o Cuiabá, que não tem 20 anos de existência. Então, a gente precisa muitas vezes esclarecer melhor para o torcedor qual o clube tradicional do nosso estado, do estado de Mato Grosso, e qual é o que está no auge neste momento. O Cuiabá está na Série B, né? Na Série A, e é o segundo ano consecutivo na Série A. Então, isso
a conotação de que o Cuiabá veio para ficar na Série A do Campeonato Brasileiro. Ele não veio aqui apenas para ficar, para dar um beijinho, né, uma visitinha de beija-flor e voltar, como fizeram muitos clubes do futebol brasileiro. O CSA, o último, né, do Nordeste, o último que fez assim foi o CSA, chegou e quase ficou na lanterna o tempo todo, né? É pra você tomar um remédio. Daqui a pouquinho eu vou tomar um remédio. Você tá me ouvindo aí? Você tá me assistindo aí? Curte aí, Bê! Curte aí esse, velho! E aí, legendário, beleza? Ó, então o que é isso que eu tava falando? Você está falando do misto. Do misto, então. O misto talvez seja o Alecrim lá do Rio Grande do Norte? Não, o ABC. O ABC? Você acha que já é no nível... Sim, sim. O ABC tá em qual divisão? Você, né? Ele está na Série C. Na Série C. Isso. Teve uma recaída aí. Ele sempre estava beirando a Série A, né? A classificação para a Série A. Na Série B, o tempo todo. E aí, um ano caiu para a Série C, no outro caiu para a Série D. Agora está voltou para a Série C. Agora, o América de Natal, que quer ser o maior de lá também, o América de Natal está há 6 anos disputando a Série D. Seguido? Mas... Série D não tem. Um ano ele foi para lá porque foi rebaixado, né? E os outros 5 querem disputar a vaga no Campeonato Potiguar. O que eu ia falar? Os clubes, eu estava comentando em off com o professor, e é uma opinião que eu tenho, eu acho que é uma opinião válida. O Alecrim daqui É o Operário. É o Dom Bosco. Dom Bosco Até o número de títulos, o Alecrim tem 7 títulos potiguares, e o Potiguares, e o Dom Bosco tem 6. E o Palmeirinha do Porto? Palmeirinho do Porto era uma espécie de Alecrim. São clubes aqui do estado do Mato Grosso. Os clubes do Nordeste... O Palmeirinho do Porto não existe mais. Não, sim. Teve uma equipe que entrou lá e parece que comprou e licenciou. Mudou o nome para Mato Grosso. O Mato e Grosso. Até as cores mudou. Eu lembro desse Mato Grosso, só que não deu certo. Não entraram nem para disputar a segunda. Eu fui assistir uma vez no Dutrinha um jogo desse Mato Grosso aí. Era o Perereca, goleiro. Perereca. Sim, eu lembro. Eu gostava do goleiro. Perereca no final de carreira, né? Coitado. Eu assisti, eu tive 2 alunos na mesma sala, gêmeos, que jogavam no Palmeirinha. Então eu tratava eles bastante. Professor, não vou poder. Não, tudo bem, você vai e tal. Porque o cara joga num time igual o Palmeirinha. O Palmeirinha. Que ano isso? Não, mas que ano isso? Era 2012, 2013. E aí? E aí eles... Mas sempre disputando a segunda divisão. Quer dizer, disputava a primeira e caía. No tempo que não tinha segunda divisão, não é que não tinha ascenso nem descenso no futebol mato-grossense, e o Palmeirinha estava lá. Mas nem deveria ter. Quantos clubes tem em Mato Grosso? Olha, na ativa são poucos. Uns 10, 12. Se tiver 12 disputando o campeonato mato-grossense, disputando o campeonato mato-grossense da primeira divisão, são 10 ou 12. Agora, esse ano, estão disputando 10, disputando a segunda divisão. 20 clubes, mas o Cuiabá é um ponto fora da curva. Agora, uma coisa que eu gostei, posso falar isso Pode. aqui? Pode saber esse momento? Nós estamos sempre furando o esquema aqui. Não, relaxa. Eu gostei da Federação Tocantinense de Futebol, cara. Por quê? Eles fizeram uma coisa, um incentivo à participação das seleções amadoras dos municípios. Por exemplo, A seleção estadual. Municipais. Municipal. Municipais. Por exemplo, tem o campeonato amador, tem a primeira e a segunda divisão, bem arrumadinho ali e tal.
Aí só não tem futebol, né? Mas aí sim, né? desce 2 para a segunda divisão e sobe 2. Todo ano. Mas tem audiência isso aí? Tem. Tá aí. Tem. Os caras lá fazem. Aí essas rádios comunitárias... Faz uma bagunça. Faz uma bagunça danada. E aí o que é que eles fazem? Criaram agora um campeonato estadual amador. Mas qual é o incentivo para participar? O campeonato, o campeão desse time sobe para a segunda divisão do estadual, né? Quer dizer, que ele não é que ele sobe, ele é federalizado, e aí o prêmio maior é esse, ser federalizado, sem despesa, além do troféu que ele ganha, né? É a federação que está fazendo. Acho que eu vou montar um clube de futebol, velho. E aí... mas peraí, isso é lá no Tocantins. Não, mas... Vamos aí, lá, dá nada. Aqui, ó. Aí eles ganham o direito de participar do campeonato estadual profissional da segunda divisão. Entendeu? Uhum. E sem despesas. E então tá tendo o campeonato amador, tá muito bom lá. É como se fosse uma terceira divisão. Essas federações, eles ganham dinheiro da CBF? Essas federações ganham um incentivo da CBF. Entendi. Mas todas as federações pagam uma certa taxa para a CBF. Elas têm poder de voto também, né? Tem. Para presidentes. Isso. Agora, o futebol amador, que são as ligas municipais, essas pagam também uma pequena taxa para a federação, a sua respectiva federação, e dali o dinheiro que entra serve para também pagar a contribuição da federação junto à CBF, que por sua vez mas então ela já desconta a parte do... Sim, ela reúne aqui. Se tem, por exemplo, se tiver 50 ligas filiadas à federação estadual, essa federação ele recebe o dinheiro ali, e aquilo ali tem um fim. Um é para o campeonato, para investir no campeonato amador, e outra parte é para ajudar a pagar também a contribuição dele junto à confederação. Uhum. E que, por sua vez, a confederação, a CBF, também tem a sua contribuição junto à Comebol, que até pouco tempo atrás ninguém sabia o que era Comebol. Com é de confederação, de meridional, que quer dizer sul, e o bol é de futebol. Você acha? Confederação Meridional de Futebol. Mas para nós brasileiros é Confederação Sul-Americana de Futebol. Você acha que você está falando da Comebol? O futebol sul-americano precisa que voltem esses clubes. A gente estava falando do nível da Libertadores, né? Uhum. Os clubes mexicanos e os clubes dos Estados Unidos? Eu sou contra isso aí. Porque muitas pessoas falam assim, eu também sou contra. Fazer uma das Américas, né? Uma Libertadores das Américas. América do Sul, Central e do Norte. Fazer uma Superliga, entendeu? Olha, eu não sou contra isso, não. Agora, tem um clube que participa da CONCACAF. Sim. Participando da... os clubes tanto que lembra quando os clubes mexicanos participavam? Se os clubes mexicanos algum clube mexicano fosse campeão da Libertadores, eles não iam pro Mundial. Sim. Eles não iam, porque não era a vaga, era o vice-campeão e tal. Eles não iam pro Mundial. Agora, é dificilmente isso acontecer, porque a América Central e do Norte é outro nível de futebol. Mas os times mexicanos são muito bons. E eles não iam deixar, presta atenção, eles não iriam deixar de ter uma vaga
pro Mundial. É pra Não, eles, sim. para vir para cá e só se ganhar o título, ter essa vaga para ir para o Mundial. Os clubes mexicanos, porque eu falo assim, os clubes mexicanos são muito bons, cara. Agora, O futebol mexicano é bom. sim. Não é campeão do mundo, Agora, mas é bom. Os Estados Unidos agora Porque os tem uns... estão investindo muito. Mas aí é a bala, né? Igual a China naquela época, lembra? A China levou... Jogador do mundo inteiro a China levou. O Japão. Japão e tal, mas pagando 1,5 milhão por mês, limpo, pros caras, pô, também é fogo, né? Como é que você vai competir? Exatamente. Nesse caso aí que você está falando, se criasse isso aí, eu não seria contra, porque a África, o continente africano, tem 50 e tantos países. A Europa também representa 50 e tantos, 54, 58 países. E tem mais. Tem países entrando mais ainda, né? A Ásia, outra pancada de país. Mas o continente, né, quer dizer, a confederação mais privilegiada é a Conmebol. Por que você acha? É a América do Sul. Nós participamos com no mínimo 40%, olha só, 40% dos nossos representantes, né? 40% dos países representam o continente no Mundial. Aqui é na América do Sul. Isso, às vezes até 50%, é metade. Então, os outros continentes não são assim. Um clube A Europa participa com 12%. E a Europa tem quantos? 50, 60 países participando. Então, aqui, vamos analisar. O país tem 10, o continente tem 10. 4 vagas para cada um. 4 vagas, vamos chegar lá a 5. O time ganhando a repescagem aqui. O continente africano tem 54, parece, e ele só é representado por 5. Também só por 5. Não, sim, Isso. aí isso é muito... Não, mas a FIFA quer mudar isso, né? A Ásia também, parece 44, é 50, vamos arredondar para 50 aqui, e é representado por 4. A Ásia. Uhum. A Oceania é privilegiada também, mas só tem uma vaga da e repescagem. E então, por que a Austrália está na Oceania É por causa do nível técnico, não é? Não, é opção. A opção da Austrália? Por quê? Eu não sei se combinou com a Nova Zelândia, porque sempre a Austrália ou Nova Zelândia lá. Que são países, assim, para quem... Então, na parte sul do planeta Terra, os únicos países desenvolvidos é Nova Zelândia e Austrália. o Brasil também está mais... Subdesenvolvido. O Brasil é subdesenvolvido. Tá aí. Sim. Em desenvolvimento, quem fala. O país como é que é? Esse que está em ascendência, como é que é? Como é que fala aí? Não, é ascendência mesmo. Ascendência mesmo. Um país ascendente. É isso mesmo. E então, nós aqui 50%, rapaz. Você vê que aqui da Áustria não chega a 10%, da África não chega a 10%, menos de 10%. Fora que a gente tem 5 Copas do Mundo, né? 2 do Brasil... Não. Nós temos 9 Copas do Mundo. 5 do Brasil, 2 da Argentina, 2 do Uruguai. Isso. Há controvérsia. 3 Olimpíadas. Falam que o Uruguai tem 4 Copas do Mundo. Não, mas as Olimpíadas, o Brasil tem 6. É porque é da Olimpíada, né? Não. O Brasil tem 7. 7. Copa do Mundo. O Brasil é heptacampeão do mundo. Não, pronto. É a questão das Olimpíadas, que assim, antigamente não existia a Copa do Mundo, era só as Olimpíadas, né? E o Uruguai ganhou. O Uruguai na década de. 20. 20, 30, o futebol uruguaio era
Potente, né? O Uruguai ganhou Duas Olimpíadas e 2 Copas do Mundo. E uma Copa do Mundo. E aí, 1950, né? Maracanaço. A primeira metade do século XX ele ganhou 4 títulos mundiais. 2 Copas do Mundo e 2 Olimpíadas. Tanto que Agora, se o Brasil for colocar também, olha só, 5 Copas do Mundo, 2 Olimpíadas, 4 Copas da Confederação, que é mundial também. a Copa das Confederações era muito legal. Eu gostava. Acabou, né, cara? A FIFA acabou, mas eu gostava. Eu gostava da Copa das Confederações. Então nós teríamos o quê? 7 mais 4, 11. 11 títulos. 11 títulos mundiais. Aliás, nós temos 11 títulos mundiais. Vamos colocar internacionais. O Brasil tem. O Brasil todo torneio que o Brasil entra, ele entra como um dos favoritos. Isso é fato. Peraí, O Brasil... internacionais o Brasil tem muitos. Não, tô falando assim. Agora, não. Organizado pela FIFA, digamos assim. Sim, tem. Porque a Olimpíada também, ela tem uma parceria O com a FIFA. Mundialito lá no Paraguai, né? Lembra? Não, você não lembra. O Mundialito. Tem umas coisas, cara. 1981, o Mundialito no Paraguai. O Brasil goleou a Alemanha por 4-1. Foi, cara. Com aquela seleção que disputou a Copa de 82. E foi pra lá toda, né? A seleção brasileira. 2014 ganhou a Copa das Confederações goleando a atual campeã. Não, 2013, você falou 2014, 2013. Não, a Copa de 2014. A Copa das Confederações de 2013. Ganhou de goleada. 3-0 da Espanha, que assombrava o mundo. E podia ser mais. Eu assisti o jogo, podia ser mais. Podia ser ser mais. O Fred fez gol até deitado. Né? Se a Copa do Mundo tivesse sido em 2013, o Brasil tinha ganhado. Mas, sim. Só que o 7-1, professor, o 7-1 foi uma coisa muito atípica. Não, aquilo ali foi um acaso do futebol. Não é questão tática, não é questão nada disso. Foi uma coisa... Parece uma anomalia. Na época eu não entendi muito bem o que aconteceu, né? Na época eu não entendi, você não acredita naquilo. Eu vesti de cangaceiro, fui lá no... FanFest. Isso, lá no FanFest. Não, eu tava lá também, nós não nos conhecíamos ainda. Mas eu tava olhando assim, eu não tava entendendo o que tava acontecendo. Cara, tava saindo gol atrás do outro, eu falei, mas você... Não, mas eu olhei para um pessoal assim, o pessoal tinha até tirado fotografia comigo, né? Eu olhei para aquele pessoal e falei assim, olha... Eu não estou entendendo. Será que isso aí é alguma coisa que a Globo está querendo nos alertar? Não. Aí o cara riu e falou assim, eu também estou achando. Não, isso era você não entende. Você não entendia o que estava acontecendo. Porque uma semana antes a Alemanha... uma semana não, uma semana e meia. Nigéria, não foi? Que passou nos pênaltis? Não, a Alemanha. Não foi nem a Nigéria, foi outra seleção africana mais fraca. Foi aquela... Não, porque eu fui ver o jogo da Nigéria contra a Bósnia. Aqui na Arena Pantanal. Na Arena Pantanal. E quando eu passei no caminho, eu fui a pé. Quando eu entrei... você morava lá na Cidade Alta mesmo, ali na encosta. É um bairro aqui de Cuiabá. Na encosta onde está, é lá onde está a Arena Pantanal. É bem próximo, dá pra ir a pé. E aí, passava naqueles botecos, a TV ligada e a seleção de Gana. Porque assim... A seleção de Gana também é africana. A seleção de Gana ganhando, fazendo gol... E a Alemanha suando para empatar. Foi 2-2 o jogo, mas a Alemanha tinha gordura, né? Poderia empatar. Suando para empatar aquele jogo, cara. Não, a Copa do Mundo da Alemanha, ela era melancólica. Ela chegou na semifinal aos trancos e barrancos, empatando, passando nos pênaltis.
O ponto fora da curva foi o jogo contra o Brasil. Sim. Tanto que a final foi decidida na prorrogação. A Argentina deu um trabalho. A Argentina, o que o Higuaín perdeu de gol naquele jogo, Sim. porra, a Argentina, a campeã era pra, se não fosse o Higuaín, a Argentina era pra ser campeã. E se não fosse, se não tivesse colocado aquele molequinho lá de 19, 20 O anos. Mário Götze, sim, Isso. na época era uma promessa, ele machucou. Sim, rapaz, uma promessa tornou-se uma realidade ali, né? Um cara que faz um gol numa final da Copa do Mundo, pô. Então ele fez o gol, mas a Argentina jogou melhor que Não, ele. sim, é isso que eu tô falando. O que a Argentina perdeu de gol nesse jogo. Não, Entendeu? Então, por isso que eu falo que o 7-1 foi uma coisa muito. Eu tive que torcer pra Argentina naquele dia, porque Eu nem assisti o jogo. peraí, Eu não assisti o eu jogo. sou Eu não assisti. apaixonado por futebol. Mas e aí, cara? Vamos falar das séries agora? Você quer falar das séries? Vê os jogos aí que tem para esse fim de semana das séries e a gente vai opinando aqui. Série A? Série A do Brasileirão. É isso aí. Santino gosta de falar. Eu gosto dele porque ele é uma enciclopédia. A gente tá falando de Série A, mas falando da Cidade Alta. Ó, hoje, às 3h30, tem Goiás e Bragantino, professor, lá em Goiás. Goiás? Lá em Goiás. Eles estão usando o Serra Dourada ainda ou tá em outro estádio? Olha, quando o jogo promete público, eles vão para o Serra Dourada. Por que Serra não Dourada usa o Mané Garrincha? Mané Garrincha em Brasília. Não, mãe. Não. É outra realidade. Mas deveria ter feito estádio Sim, lá, mas né? o Serra Dourada é melhor do que... Não, sim, mas é estádio Copa do Mundo. São Paulo e Ceará, lá em São Paulo. Lá no Morumbi. São Paulo. Fortaleza e Juventude. Fortaleza. Vai ser a primeira vitória do Fortaleza. Coritiba e Botafogo, amanhã. Empate. Lá no Couto Pereira. Santos e Palmeiras, jogão, hein? Nós estamos nos contradizendo aqui, né? Nós já vimos esse... Mas tudo bem. Vamos fazer força para não nos contradizer. Como é que é? Não, mas tem que ter a contradição. Santos e Palmeiras? Santos e Palmeiras. Santos e Palmeiras. Palmeiras? Dá-lhe, Verdão. Santos 1-0 no último lance do jogo. Não. E olha lá se não for uns 3-0. Eu também acho, tô zoando. Cuiabá e Atlético Paranaense. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Vou falar igual o Fred. Ih, rapaz. O futebol é uma caixa de surpresa. Ah, lá vem. Fala que você vai torcer pro Cuiabá. O Atlético Paranaense tem camisa e tá tendo futebol, tá tendo pernas. Filipão tá lá, né? Isso é um jogo para empate, mas eu vou torcer para o Cuiabá e quero o Cuiabá ganhando. Corinthians e América Mineiro. Eu quero o Mequinha. Mequinha? Semana passada eu falei Corinthians, você falou Mequinha. Não, o que eu acho assim. Não. A minha opinião é o seguinte: o Corinthians é um time muito encardido. Cara, Corinthians, você não pode desacreditar o Corinthians. Eu vou na zebra. Eu não sei. Mas... Fluminense e Flamengo, olha só. Fla-Flu. Fluminense. Vai dar Flamengo. Fluminense. Flamengo, O Flamengo não ganhou nenhum jogo do Fluminense esse ano. Tá na hora de ganhar. Fluminense. Eu não... Torcedor do Fluminense? Anota aí. Galo e Avaí. Aí, Galo. Internacional e Atlético Goianiense. Internacional. Segunda-feira esse jogo, tá? Tá. Inter? Você acha que vai dar Inter? Sim. Lá no Beira-Rio? Lá no Beira-Rio. Lá em Inter. Lá em Inter. Tá, a gente vai ter na Série B hoje, professor, alguns jogos. Vamos para todas as séries, né? Vamos. Para os nossos ouvintes. A Série B vai ter alguns jogos importantes hoje. O Novo Horizontino pega o CSA, lá em CSA. Não, peraí. O jogo é em Maceió. CSA E Novo Horizontino. Vai ser o jogo lá. Lá no Rei Pelé. Isso. No estádio Rei Pelé. CSA. Sampaio Corrêa e Guarani. São Paulo Corrêa. Lá em Sampaio Corrêa. Lá em São Luís, Maranhão? Isso. No Castelão? Lá mesmo. Lá no João Castelo? João Castelo Branco foi presidente do Brasil. Não. Não é ele? Não. Não é esse aí? E o do Ceará também, eu pensei que fosse o que foi presidente do Brasil, não Humberto de Alencar Castelo Branco, não.
Lá é Plácido Castelo. Porque aqui o Emílio Gaspar Dutra é o Dutrinha, Sim. presidente do Brasil. E a Arena das Dunas lá em Natal, quando era Machadão, antes de ser Machadão foi Castelão. É. E lá era Mas Marechal Humberto de Alencar Castelo. quem que você acha que leva? Sampaio Correia ou Guarani? Sampaio Correia. Amanhã, 3 horas da tarde, clássico do futebol brasileiro, Vila Nova e Grêmio. Sou Grêmio. Lá em Vila Nova. Lá em Goiânia. Lá em Goiânia. Esse jogo deve ser na Serrinha, não no Serra Dourada. Se o Grêmio não ganhar do Vila Nova, pode demitir o Roger. Ou então no Pedro Lodovico. Não, tem que demitir o Roger. Olímpico. Se o Grêmio não ganhar do Vila Nova, tem que demitir o Roger. A maior folha salarial da Série B é do Grêmio, pô. E aí? Continuando. Uma das maiores de todo o futebol. Cambada de Zé Ruela. Vai. Você acha que vai dar quem? Empate. Empate! Olha, sério? Você não tá botando fé no Grêmio? O Grêmio vai levar um pontinho lá. Ah, que mané um ponto, é o Grêmio, pô. Então vamos, continua. Mas é empate, 2-2. Ó, a Série C tá tendo jogo agora, tá, professor? São José e Atlético do Ceará. Tá ganhando o Atlético do Ceará de 1-0 lá na casa do São José. São José, a Série C, né? Uhum, Série C. Não, tá perdendo pro Atlético do Ceará. A ABC ganhou a semana passada do Atlético Ceará lá em Atlético. Ó, hoje ainda vai ter alguns times importantes, como o Figueirense contra a Ferroviária. Não, vai falando os que tem pra hoje. Ou então hoje, Figueirense e Ferroviária. Figueirense. Lá em Figueirense o jogo. Em Florianópolis. Hoje, 4 horas da tarde, a gente tem Campinense e Vitória. Lá em Campina Grande. É da Campinense, cara. Você acha que o Campinense leva? É. Confiança e Aparecidense. Confiança. Lá em Confiança. Lá em Aracaju, Sergipe. Aparecidense de Aparecida de Goiás, na Grande Goiânia, na região metropolitana de Goiânia. Uhum. Aí hoje, 6 horas da tarde, tem ABC e Brasil de Pelotas. ABC Futebol Clube, campeão das multidões. Eu me orgulho pela terra potiguar. Quando vou para o gramado, ver o ABC jogar. É bola pra ali, é bola pra lá. O adversário fica no campo perdido. Salve o mais querido. Vocês já perceberam que ele vai torcer pro ABC, né? ABC tá. Futebol Clube. Volta Redonda e Botafogo, da Paraíba. Isso é jogo para empate. Empate. Altos versus Ipiranga. Amanhã, 2 horas da tarde. Ipiranga é de Erechim, no Rio Grande do Sul. Não, como é que é? Erechim? Não, acho que é Erechim, Rio Grande do Sul. Botafogo de São Paulo e Mirassol. Um bom jogo. São dois bons times. 2 times do interior paulista. Esse eu aposto no empate. Também. Acho que esses dão empate. 1-1. Remo e Floresta. Remo é o leão lá do... Não é o leão? Isso mesmo. É o leão lá de Belém do Pará. Quanto o Floresta de Fortaleza, Ceará. Vai dar Remo. E olha lá se não der uma goleada. Paysandu e Manaus, segunda-feira. Paysandu. Papão? O Papão. Você acha que o Papão leva? Leva. Tá, a Série D, professor, hoje vai ter... Tem o Paraná jogando hoje. Por isso, Paraná e... Santo André, 2 horas da tarde. Epa, vai dar Paraná. Paraná? Lá em Curitiba, né? Lá em Paraná. São Paulo Cristal e Retrô. São Paulo Cristal é uma cidadezinha do interior lá da Paraíba e o Retrô é da região metropolitana de Recife, Pernambuco. O Retrô pode ganhar esse jogo, mas eu vou ficar com o empate. Portuguesa do Rio de Janeiro e Cianorte. Hoje, 2 horas da tarde, todo jogo hoje. Lá na Ilha do Governador. Lá na Ilha do Governador. Portuguesa. Aimoré e Juventus. Aimoré? Aimoré lá do Rio Grande do Sul. E Juventus é o Juventus Santa Catarina. Aimoré. Tuna e Motoclube. Tuna Luz, Motoclube. Isso é um jogo para empate, mas eu vou na Eu vou no Motoclube. brasileira.
Brasiliense, Costa Rica do Mato Grosso do Sul. Brasiliense. Não gosto do Esse brasileiro. esse Brasiliense joga lá no Mané Garrincha? Não, ele vai jogar na Boca do Jacaré, lá em Taguatinga. Ele tem domicílio em Taguatinga, a maior cidade de Santa. Juventude Samas e 4 de julho. Peraí. Juventude Samas? Cadê? Onde é que está aí? Aqui, ó, Juventude. Ah, Juventude, lá do Maranhão. Quem que leva? 4 de Está julho. jogando 4 de julho, é o segundo 2h30. do Hoje Piauí. 2h30. Isso vai ser no Maranhão esse jogo, né? Uhum. Vai dar. Esse é jogo para empate. São Bernardo e Nova Iguaçu. São Paulo e Rio de Janeiro. Vai dar São Bernardo. São Bernardo. Uhum. Inter de Limeira e URT, que você falou que tomou goleada. Sim. Quem ganhou a goleada aí foi quem deu a goleada de 8-0 no RT foi a Ferroviária, viu? Não eles. Isso. A Inter ganha. Fluminense Pacajus. Pacajus. Fluminense do Piauí, campeão do Piauí. Vai dar Fluminense. Marcílio Dias e São Luís. Marcílio Dias é de Cara, é tudo hoje esses jogos, hein? Florianópolis, Tudo hoje. Santa Catarina. O outro é o quê? É o São Luís. São Luís, do Rio Grande do Sul. Vai dar Marcílio Dias. Real Noroeste, Bahia de Feira. O Noroeste é do Espírito Santo. Bahia de Feira. É de Feira de Santana. Feira de Santana, estado da Bahia. Vai dar empate. Oeste pelo Pérolas Negras. Oi? Oeste versus Pérolas Negras. Oeste de Barueri, São Paulo e Pérolas Negras, Rio de Janeiro. Esse time que eu já te falei semana passada, que ele é formado por imigrantes e haitianos. A base dele não tem só os imigrantes, mas a base é para a inclusão social desses imigrantes. Caldense Ferroviário. Caldense é da cidade de Poços de Caldas e o Ferroviário é o Ferroviário Atlético Clube de Fortaleza, Ceará. Ele já foi campeão da Série C. E quem que leva a Ferroviária, né? Não, ele foi campeão da Série D. Porto Velho e Rio Branco. Não, peraí. Quem está jogando aonde? Lá em Caldense. Lá em Poços de Caldas. Isso. Cidade turística do estado de Minas Gerais. Vai dar Caldense. Porto Velho e Rio Branco. Porto Velho e Rio Branco. Porto Velho em Rondônia e Rio Branco de Rio Branco no Acre. Do Acre. Quem que leva? Isso é jogo para 2-2. E Casa e o América. Esse Casa não é aquele Casa. É um outro. Eu já te falei, né? O símbolo é o mesmo, mas são donos agora. Virou clube empresa. Isso. Já era, né? Aí veja só. Eu tenho medo dos clubes empresa que eles falindo acaba, né? O Figueirense quase faliu por causa disso. Sim. O Figueirense tá nessa situação. Não, O Figueirense tá nessa situação hoje porque ele foi vendido para um grupo chamado Elefante. O ABC de Natal? Não, o Figueirense. Sei. E eles quebrou. Ficou uma dívida pro Figueirense. É por isso que o Figueirense tá onde tá hoje. Juazeirense e Asa. Juazeirense de Juazeiro da Bahia. E o outro é Asa de Arapiraca, em Alagoas. Arapiraca, para quem não sabe, é a capital do fumo. Capital nacional do fumo. Náutico RR e Trem. Náutico de Roraima e Trem do Amapá. Isso é jogo de lanternas, isso é jogo de
É futebol de várzea. Mas vai dar 1-1. 1-1, professor. Tocantinópolis e Castanhal. O Tocantinópolis fica no extremo norte do Tocantins e o Castanhal fica na região central na cidade de Castanhal, na região central do estado do Pará. Esse é jogo para empate, porque é em Tocantinópolis. CSE e Atlético da Bahia. CSE é um clube de Alagoas, lá onde tem CSA, CSB, CRB, CEO, ou seja, CEL, tem o CSE. É um clube esportivo. Então, Ele não esqueceu, clube não. esportivo. É um clube muito antigo, mas é de uma cidade da região metropolitana de Maceió, Alagoas. É CSE e quem? Atlético da Bahia. Tá. O Atlético da Bahia é da cidade de Alagoinhas, na Bahia. Entendeu? A cidade de Alagoinhas, da Bahia. E esse é campeão baiano, bicampeão baiano. O Operário de Vargas Grande E Grêmio Anápolis. esse é um jogo para empate, mas eu fico com o Operário. Globo e Souza. Globo de Natal e Souza de Souza. O Globo, esse Globo aqui é o Globo que eliminou o Internacional naquele jogo. Sim. O Globo é a Águia de Ceará-Mirim, que joga contra o Dinossauro lá de Souza, na Paraíba. O símbolo do Souza é um dinossauro. E o símbolo do Globo é uma águia. Próspera e Caxias. Próspera de Santa Catarina e Caxias de Caxias, no Rio Grande do Sul. Da Caxias. Porto Alegre e Nova Venência. Bem? Porto Alegre e Nova Venência. É Pouso. Pouso Alegre. Desculpa. Pouso Alegre, da cidade de Pouso Alegre, em Minas Gerais, e Nova Venécia. Isso é amanhã Que esse jogo, queria tá? dizer Veneza, né? Nova Veneza. Nova Venécia do Espírito Santo. Iporá e Ação. Ação do Iporá, Ação. da cidade de Iporá, em Goiás, próximo aqui de Mato Grosso, contra a Ação de Santo Antônio do Levergé. Ação é um clube aqui de Mato Grosso. Um clube empresa de Mato Grosso e que não pontuou ainda, né? Cascavel e Azures. Cascavel, da cidade de Cascavel, no Paraná, e Azures, que é do Marcelo, aquele mesmo da seleção brasileira dos 7-1, lembra? Jogador do Real Madrid. Sergipe e Santa Cruz. Sergipe, na minha época de adolescência, Sergipe tomava do Santa Cruz, era de 5-0, 6-0, 8-0. E o Santa Cruz vai ganhar amanhã também. O Santa Cruz ganhou a primeira contra o CSE. Ganhou a primeira, 2-1 de virada. E agora está encostado no G4. E aí, é G4, né? Série D. São oito clubes em cada grupo e os 4 primeiros passam de fase. Se classifica para outra fase, que é 16 avos, não é oitavas ainda não, é 16 avos de final. O Amazonas versus... Santa Cruz! Não, Santa Cruz, óbvio. Sim, mas esse jogo vai ser onde? Lá no Sergipe. Lá em Aracaju. Amazonas e São Raimundo. Amazonas? Mas o São Raimundo do Amazonas ou o São Raimundo de Roraima? Não, quem tiver a M na frente... Não, é o São Raimundo normal. São Raimundo do Amazonas? É. Não, Amazonas não. São Raimundo sem ser do Amazonas. É RR? É. Manaus ou Amazonas. Amazonas. Jacuipense e Lagarto. Ixi, mano. Jacuipense. Nem tem escudo aqui no Google esses clubes, velho. Jacuipense é da cidade de Jacuípe, certo? Lagarto, da cidade de Lagarto, do Sergipe. Afogados e Crato. Afogado, lá em Afogados? Afogados. Em Afogados, o nome da cidade é Afogados da Ingazeira. Então, o time Afogados e Crato.
Isso. Crato do Ceará. Da cidade de Crato, no Ceará. Crato, que é vizinha de Juazeiro do Norte. Terra do Padre Cícero e do Icasgo também. O Muay Thai e São Raimundo. O Maitá do Ar. Esse é o do Amazonas. Como é que é? Esse São Raimundo é do Amazonas. Isso. Tá para empate, mas eu acho que vai dar São Raimundo. E por último, um jogo na segunda-feira, Anápolis e Ceilândia. Difícil de prognóstico nesse aí. Não tem uma ideia de quem seria? Não, porque aí não tem favorito. Qualquer um pode ganhar. Uhum. Mas o Ceilândia está bem. Os dois estão um na segunda e outro na terceira posição. Certo. Porque o Brasiliense é o líder do grupo disparado. Certo, eu tenho um recadinho pro pessoal. A gente tem um apoiador aqui no canal que é o Win-Win, que ele é um site de apostas, tá? Onde você pode fazer as suas apostas esportivas na final da Champions, no Campeonato Brasileiro, pode jogar poker também. E a gente tem uma promoção, tá? No seu primeiro depósito você ganha 500% de bônus. É só usar o link que está aí na descrição e colocar o código Fabielton12. Colocando esse código, você já vai ganhar. Se você depositar R$100, você ganha 500% de bônus. Tá ok? Que dá R$500. Clica no link, lá vai estar as descrições melhores, tá bom? Pessoal, esse foi o programa de hoje. Agradeço quem colou, quem deixou o like, quem comentou aí. Eu vi que apareceu algumas pessoas, Marcos, Beatriz, Legend. E a gente fica por aqui amanhã. E amanhã nós temos futebol para todos os lados. Na Série D, meu Vasco já jogou e ganhou de 2-0 na 9ª rodada. É o único invicto das duas principais divisões do futebol nacional. Saudações ali, Crinense, que está na Série B do Rio Grande do Norte. Amanhã Valecrim Futebol. A gente volta à noite, tá? Depois da rodada do Campeonato Brasileiro a gente volta, beleza? Ok!